Fala aí, meninos, tudo tranquilo? Ó, vamos fazer agora alguns exercícios que envolvem trabalho e conservação de energia. Então, dois vídeos na sequência. Esse, 3 problemas mais fáceis sobre trabalho, tá? Vamos começar. Vamos lá, pessoal. Página 400 da apostila 1, exercício 1. Tranquilo? Então, um cilindro de massa 10 kg é conectado a uma mola de constante elástica 400 Nm por metro, inicialmente parada em seu estado natural. Então, esse é o comprimento natural da mola. O cilindro está sobre uma superfície horizontal e o coeficiente de atrito entre essa superfície e o cilindro é 0,5. Ao se aplicar uma força F de intensidade 200 newtons, o comprimento da mola passa a ser 70 centímetros. Então, veja que houve uma deformação de 50 centímetros. Bom, adote gravidade 10. Do instante inicial até o instante mostrado na figura, calcule em joules o trabalho realizado pela força elástica, pela força de atrito e pela força F. Pessoal, muito bem. Olha o que a gente tem que fazer. Apenas colocar no formulário. Para calcular o trabalho da força elástica, kx² sobre 2. Tranquilo? Igual o valor da energia potencial elástica que a mola vai adquirir. Agora, por que o trabalho é negativo? Veja que todas as vezes que perguntarem sobre o trabalho, você deve colocar o sinal analisando se a força favorece ou não o deslocamento. Ao puxar o cilindro para a sua direita, a mola aplica uma força no cilindro para a esquerda. A mola quer sempre voltar para o seu tamanho natural. Então, se a força elástica é para a esquerda e o deslocamento é para a direita, então a força contraria o deslocamento, por isso, negativo. Tranquilo? Bom, no mais é só colocar os valores. Ó, a constante elástica é 400. O x, que é a deformação da mola até o instante final do problema, de 20 centímetros a 70 centímetros, 50 centímetros, cuidado com as unidades, né? Passa para metro, ao quadrado dividido por 2. Pronto, fazendo a continha, o trabalho da força elástica, menos 50 joules. Tranquilo? Bom, na letra B, o trabalho da força de atrito. Atrito constante, então vamos usar a fórmula para força constante, FD cosseno θ. Veja que o ângulo 180 graus é o ângulo entre a força e o deslocamento. Ao arrastar o cilindro para a direita, vai aparecer um atrito cinético, também contrário ao deslocamento. Por isso, 180 graus. Bom, então colocando os valores, como que calcula a força de atrito? É o μ, que é o coeficiente, vezes a normal. Aqui a normal é igual ao peso. Ó. Então, eu já coloquei aqui no lugar da normal, mg, vezes d, e o cosseno de 180, menos 1. Colocando os valores, o coeficiente de atrito vale 0,5, vezes a massa 10, vezes a gravidade 10, e o deslocamento é a deformação da mola, de 20 a 70 centímetros, meio metro. Então, o trabalho da força de atrito, menos 25 joules. Pessoal, tranquilo por enquanto? Agora o trabalho da força F. O trabalho de F, como F também é constante, FD cosseno θ. Veja que o θ agora é 0 grau. É o ângulo entre a força e o deslocamento, força para a direita, deslocamento para a direita. Colocando os valores, a força é 200 e o deslocamento, meio metro, é a deformação da mola. Veja que o trabalho de F é 100 joules. Olha que resultado interessante. Essa força forneceu ao sistema 100 joules de energia. Veja que o trabalho da força elástica foi menos 50. Quer dizer que desses 100 joules, foi necessário gastar 50 joules para deformar a mola. Ou seja, esses 50 joules ficou armazenado na mola, energia potencial elástica. E você também teve um gasto de 25 joules de energia com o calor. Então, nós gastamos 50 para a deformação da mola, 25 joules com calor, com atrito. Não está sobrando 25 joules aqui? O exercício poderia perguntar qual é a velocidade instantânea desse cilindro. Basta dizer que o trabalho da força resultante, que no caso seria 25, é igual à variação de energia cinética. Assim você encontraria a velocidade naquele momento. Tá joia? Muito bem, vamos para o próximo. Exercício 2 da página 400, na sequência do nosso material. Pessoal, da UNB, ó, o sistema de freios de veículos transforma a energia mecânica em energia térmica e se ele não dissipar calor, a sua temperatura pode atingir o ponto de fusão dos materiais que compõem, tornando-o inoperante.
Considere um caminhão de 30 toneladas deslocando-se na horizontal a uma velocidade de 72 km por hora, que tem os freios acionados até parar. Suponha que toda energia cinética seja convertida em calor em seus 6 conjuntos de freios, que possuem uma massa de 8 kg cada um e calor específico 1.500 Joule kg vezes Kelvin a menos 1. Unidade do sistema internacional, tá vendo? Sem que haja fusão dos seus componentes. Calcule em graus centígrados o aumento da temperatura de cada um dos 6 conjuntos de freios. Despreze a parte fracionária. Pessoal, a ideia do exercício é muito comum, tá? Em quase todos os vestibulares caem problemas dessa ordem, desse tipo. Nós temos uma energia mecânica, no caso uma energia cinética, que vai ser totalmente dissipada, vai se transformar em calor. Então basta fazer a relação que a energia cinética do caminhão, mv² sobre 2, vai se transformar em calor sensível que vai alterar a temperatura dos componentes de freio. Só que são 6 componentes, né? Então toda energia cinética vai ser convertida em calor em 6 conjuntos de freios. Então cada componente vai sofrer um aquecimento delta-θ. Bom, preenchendo os valores, cuidado que você não vai cortar a massa aqui, hein? São massas diferentes. Aqui é a massa do caminhão, que tem essa energia cinética. Aqui é a massa de cada componente de freio, ok? Muito bem, então a massa do caminhão 30 toneladas, 30.000 quilos, a velocidade 72 km por hora, divide por 3,6, então dá 20, então 20 ao quadrado sobre 2. 6 vezes a massa de cada componente, 8 kg, o calor específico sensível, 1.500, não precisamos mudar a unidade, porque já está no sistema internacional, está combinando aqui com quilograma, né? Está tudo certinho, vezes a variação da temperatura. Os números aqui são muito grandes, né? Vale a pena deixá-los em notação científica, eu dei uma arrumada aqui. Agora é só fazer o cálculo final, esse cálculo dá um valor quebrado, né? 83,33 Kelvin. Achei em Kelvin por causa do calor específico. Mas veja, vocês lembram da termologia? A variação de temperatura em Kelvin é a mesma variação de temperatura em graus Celsius. Legal? Então, por isso, 83 graus Celsius, a resposta, né, que ele pede para desconsiderar a parte fracionária. Então, a resposta final, 83. Beleza? Vamos, então, para o último dessa sequência. Exercício 3 da página 400, muito comum também. Um projétil de 20 gramas de massa atinge perpendicularmente uma parede, penetrando 10 centímetros até parar. Imediatamente antes do impacto, a velocidade do projétil, 400 metros por segundo. Calcule em newtons o módulo da força média de interação entre o projétil e a parede. Despreze o peso do projétil. Muito bem, como é que a gente resolve? Primeiro passo, pessoal, nós temos que o trabalho da força resultante é a variação de energia cinética. Porque nós temos aqui uma energia cinética que vai ser integralmente dissipada. Então, nós temos uma força contrária ao movimento do projétil que fez esse objeto parar, que fez esse projétil entrar em repouso. Então, o trabalho dessa força vai ser igual à variação da energia cinética do projétil. Veja que essa força vai ser considerada resultante. Ele desprezou o peso do projétil, muito pequenininho, né? Então, como que a gente resolve? Admitindo a força constante, porque ele pergunta uma força média. Então, é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 180 graus. Lembra que é 180, porque é o ângulo entre a força e o deslocamento. O projétil se desloca para a esquerda e a força é para a direita. Variação de energia cinética do projétil, energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Veja que a energia cinética final é zero, porque o projétil vai parar. Então, nós temos menos do cosseno de 180, né, que é menos 1, vezes F vezes D. Então, sobrou aqui apenas o termo energia cinética inicial. Tranquilo, pessoal? Olha o menos daqui, ó. Esse menos com esse menos, viu? Dá bonitinho, podemos retirá-lo, né? Então, lembra que a velocidade final é zero, por isso que eu cortei esse termo. Bom, então, colocando os valores, F vezes o deslocamento 10 centímetros, 0,1 metro. A massa do projétil, 20 gramas, então 0,02, vezes a velocidade inicial de 400 ao quadrado sobre 2.
Veja então, pessoal, que ele desprezou o peso do projétil para você não incluí-lo aqui, ó, como força resultante. A força resultante, então, estamos considerando apenas a força contrária ao movimento. Mas aqui nós precisamos, evidentemente, da massa do projétil. Fazendo a continha, pessoal, nós vamos encontrar aqui o valor de 16.000 newtons. É o valor da força contrária ao movimento do projétil. Pessoal, bacana? Então essa é a primeira sequência, os exercícios da sala de aula, né, da aula sobre trabalho, viram que foram mais fáceis. Do próximo módulo, energia mecânica, aí os exercícios são mais trabalhosos, tá? Espero que tenham compreendido, então bora lá fazer mais exercício. Um abraço, pessoal!